começar agora mais uma aula, tá? De cálculos químicos de estequiometria. Nesta aula, nós vamos abordar a temática massa molecular. Nós já estudamos em aulas anteriores, já fizemos exercícios sobre a massa atômica, a unidade de massa. Então, você vai usar esse mesmo conhecimento. A massa molecular, como o próprio nome já fala, é a massa de apenas uma molécula, que continua sendo uma coisa infinitamente pequena, ou seja, tem a mesma grandeza do átomo. Se o átomo é pequeno, uma molécula também é muito pequena. Então, o que seria uma molécula? Seria uma união de átomos. Você não vai ter apenas um átomo, é isso que muda. Você não tem um átomo. Você tem uma união de átomos formando uma molécula. Nem sempre você vai ter moléculas, né, constituindo as substâncias. Você pode também ter uma substância iônica. Se a substância for iônica, você vai ter o que nós chamamos de íon fórmula, uma estrutura iônica formada por íons. Mas, do ponto de vista do cálculo, pessoal, também ele é feito da mesma maneira. Então, você entendeu esse raciocínio? Serve, em geral, para qualquer substância, tá certo? Qualquer substância, qualquer união de átomos, você vai fazer o cálculo da mesma maneira. Tá entendido? Então, como é que é feito o cálculo da massa molecular, da massa de uma molécula? Você vai ter um grupo de átomos e você vai fazer a somatória de todas as massas atômicas. Porque se aquela molécula é formada por átomos, para você saber a massa daquela molécula, basta você somar todos os átomos. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha só. Aqui, por exemplo, essa molécula aqui é chamada de molécula do ozônio, tá? É o gás ozônio. Então, você tem O3. Então, preste atenção, você não tem somente um oxigênio. Você tem 3. Então, como eu falei, uma molécula na união de átomos. Então, você tem aqui 3 oxigênios. Então, para achar a massa dessa molécula, basta você pegar, multiplicar 3 vezes a massa atômica, a massa desse oxigênio, que vocês sabem, pelas aulas anteriores que nós vimos, que não precisa decorar a massa atômica. Ou vai ser dado para você na questão, ou você vai ter acesso a uma tabela periódica para poder consultar a massa atômica, tá certo? Não precisa, tá? Eu chamo sempre a atenção para vocês. Então, aqui nesse caso, o professor já tem anos dando aula e acaba memorizando. É uma coisa que é até automático, ele usa tanto, anos dando aula que acaba ficando na mente, tá? Mas você mesmo que está estudando não tem obrigação de decorar. Então, oxigênio, 3 vezes 16, porque 16 é a massa do oxigênio, 16 U, tá? Então, 3 vezes 16 dá 48 U. Então, 48 U, pessoal, é a massa molecular. Massa molecular. É a massa de uma molécula. Detalhe importante, é medida em U, unidade de massa atômica. Por quê, professor? Porque também é uma coisa infinitamente pequena. A sua massa, mesmo em gramas, é muito pequeno, tá? Você tem somente 3 átomos de oxigênio. E o átomo de oxigênio é muito pequeno. Então, continua sendo uma coisa pequena medida em U. Primeiro detalhe importante, tá? A massa molecular é medida em U. Então, isso que é massa molecular, não tem muito segredo, tá certo? É só não vacilar nas pequenas contas que aparecem. Olha aqui, essa outra molécula, tá? É o gás sulfúrico. Então, você tem aqui o SO3, olha só. Eu quero achar a massa desta molécula. Como é que eu faço a massa molecular dela? Vou somar todos os átomos que tem aí. Você só erra se você errar alguma continha ou contar os átomos errados. Olha só. Enxofre. Só tem um enxofre aqui, não tem nenhum número no F. Então, é um enxofre. Então, 1 vezes 32. Por que 32? Porque é a massa do enxofre. 32. Então, 1 vezes 32 dá 32. Ok? Agora é o oxigênio, porque aqui era só oxigênio, 3. Agora aqui tem enxofre e 3 oxigênios. Então, 3 vezes oxigênio. Oxigênio é 16. 3 vezes 16, 48. Tá? Não errando conta, né? Aí você soma tudo para ter a massa da molécula. A massa molecular. 2 com 8, 10. Vai em 1, tá certo? 1 com 3, 4. 4 com 4, 8. Então, a massa dessa molécula é 80 U. 80 unidades de massa. Significado? 80 vezes aquele pedacinho. Você lembra que esse U aqui, ele equivale a 1
sobre 12 do carbono 12. O conhecimento que você já viu anteriormente, ele continua sendo válido. Então, esse U, o padrão do U é isso aqui. É 1 sobre 12 do carbono 12, aquela fatiazinha, né? Você lembra? Então, 48U significa 48 vezes aquele pedacinho. Aqui é 80U, 80 vezes 1 sobre 12 do carbono 12, tá certo? Então é isso que é massa molecular, não tem muito segredo. E é uma matéria muito útil, você vai usar em praticamente todo o resto, tá, de cálculos químicos e estequiometria. Quando você vacila aqui, você vacila no básico, no início, tá, no fundamento dos cálculos químicos, e aí, logicamente, o resto vai dar errado. Então, preste muita atenção, né? Não tem muita dificuldade. Aqui, ó, essa molécula já é uma molécula maior, tem muitos átomos, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Como é que é feito? Mesma maneira, não muda nada. Aí você vai fazer 12 vezes o carbono, que é 12, ó, coincidência, né? São 12 carbonos, a massa do carbono é 12. Então, 12 vezes 12 dá 144, se eu não me engano. Ok? Então, o H são 22 hidrogênios, ó. Então, fica 22 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. O hidrogênio, a massa dele é 1. É um pedacinho daquele. Uma unidade de massa atômica, 22 vezes 1, dá 22. Certo? E agora o oxigênio. O oxigênio são 11. Então, 11 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 11 vezes 16 dá 10 vezes 60, 176, tá? E agora o que você faz? Você soma tudo, sem errar, né? Somando tudo, você vai ter... Vou pegar aqui um giz, pronto. Somando tudo, você vai ter 4 com 6, 10, com 2, 12. Vai 1. 1 com 4, 5. Com 2, 7. 7 com 7, 14. Vai 1 de novo. 1 com 1, 2. Com mais 1, 3. 342U. Tá? É uma molécula, tá, com uma massa até considerável. 342 unidades de massa atômica, né? 342 pedacinhos daquele 1 sobre 12 do carbono 12. Então, isso que é massa molecular, tá? A maior dificuldade, às vezes, do aluno são fórmulas que têm parênteses, colchete, que às vezes ele se confunde, ele vacila aqui na hora da contagem. Então, tomem cuidado com parênteses, que aí você não vai errar nenhuma, tá? Nenhuma massa molecular na hora de calcular. Então, o maior cuidado é esse, parênteses. Então, você tem aqui essa substância, que é um sal, e é iônico, detalhe. Se ele é iônico, tá? Isso aqui não é a massa molecular, na verdade é íon fórmula. Mas, para efeito de cálculo, maioria das questões, nem se faz essa diferença, tá? Você faz da mesma maneira. Então, você vai calcular a massa dessa molécula, ou do íon fórmula, da mesma maneira. Então, como é que eu vou fazer a massa dessa molécula? Eu vou somar todos os átomos que tem aqui. Então, aqui você tem cálcio, tá? 1, olha só. Aqui só tem um cálcio. O número aqui no cálcio é 1. Então, vou ter 1 vezes 40, tá? Que é a massa do cálcio. Então, vai dar 40. Agora, você tem um parênteses aí que tem que tomar cuidado. Nitrogênio, ó, só aparece 1 aqui. Então, esse que é o cuidado. Muito aluno erra aqui, vacila aqui. Um nitrogênio, não tem 1. Não tem 1 porque ele está dentro do parêntese, olha só. Então, preste atenção. Tudo que tiver dentro do parênteses é multiplicado por esse número que está fora. Se não tivesse número nenhum aqui fora, pronto, era N ou 3. Sem problema. Porque não teria número nenhum lá fora do parênteses. Só que existe o número aqui, ó, o 2. Então, como existe o 2, então é 2 vezes o que está dentro do parênteses. Tudo o que está dentro, por favor. Tudo que tiver aqui dentro é multiplicado por 2. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Tendo esse cuidado, você não vai ter problema na hora de calcular a massa molecular. A mesma coisa serve para colchete. Se tiver um número fora do colchete, multiplica tudo que está dentro. Entendeu? Então, o raciocínio é o mesmo.
Então você vai multiplicar 2 vezes por 1, porque aqui só é 1, mas multiplicar pelo 2. Então são 2 nitrogênios. Esse é o cuidado. 2 nitrogênios, porque está dentro do parênteses. Então 2 vezes a massa do nitrogênio, que é 14, você vai ter 28. Tá? Vou botar aqui um embaixo do outro, né? Para se organizar. Bom, e agora o oxigênio. Tem 3 aqui. Não vão vacilar, não são 3, porque está dentro do parêntese, não está? Então multiplica por 2 também. Então multiplicado por 2, 2 vezes multiplicado. Tem aluno que consegue somar e dar conta errado. É multiplicado, matemática. Tudo que está dentro do parêntese é multiplicado pelo número que está fora. Multiplicado. Então 2 vezes 3, 6. Então fica 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 6 vezes 16 dá 96. E agora você soma tudo. Já tenho aqui os 3 elementos, né? Os 3 átomos. Soma tudo. 0 com 8 dá 8. 8 com 6 dá 14. Olha, 8 com 6 dá 14. Vai 1. 1 com 4, 5. Com 2, 7. Com 9, 16. Então você tem 164 a massa, tá, dessa estrutura iônica, tá? Eu posso dizer massa do íon fórmula ou massa molecular, tá bom? Massa molecular aqui, vou botar entre aspas, mas, tá? É a massa dessa estrutura, tá certo? Então não tem dificuldade, é só tomar cuidado na conta, na hora de conferir os elementos. Então aqui, ó, vamos fazer esse outro, para a gente encerrar. Então alumínio, são 2 alumínios, ele não está dentro do parênteses, então é 2 alumínios. Al, alumínio, 2. Então é 2 vezes o 27, que é a massa do alumínio. Volto a falar que não precisa decorar a massa dos átomos. Ou é dado dentro da questão mesmo, tá? Ou você vai ter uma tabela periódica no dia da prova. Pode ser uma coisa ou outra, tá? Então 2 vezes 27 dá 54, tá certo? Então, agora vem o parênteses. Então muito cuidado aqui. Enxofre. Ah, é só um enxofre. Se você dizer que é só um enxofre, vai levar um farelo mesmo. Então está errado. Está dentro do parênteses, então são 3. Tá entendido? São 3 enxofres. 3 vezes a massa do enxofre. 3 vezes o enxofre é 32. 3 vezes 32 dá 96. Certo? E agora só falta o oxigênio. Há 4 oxigênios. Não são 4. Está dentro do parênteses. Multiplica por 3. 3 multiplicado, não somado. 3 vezes 4, 12. São 12 oxigênios. A massa do oxigênio é 16. 12 vezes 16, tá? Dá 192. É isso, 192. Logicamente, você não pode vacilar em pequenas coisas. Aqui são multiplicações, galera. Tem que saber fazer, como eu falo, 80% do erro dessa matéria, às vezes, é cálculo, conta. Então, você tem que estar bem treinado em conta para não errar. Agora, você tem 4 com 6, 10. Com 2, 12. Vai 1. 1 com 5, 6. Com mais 9, 15. Com mais 9, 24. Agora vai 2. 2 com 1, 3. 342 U. Tá? Essa é a massa, olha a coincidência, né? A mesma massa da sacarose aqui. Então 342 U a massa dessa molécula também. Tá certo? Então isso que é massa molecular. Então tomar cuidado, porque é uma matéria muito importante. Você vai usar isso, tá certo? Em diversas questões, nos assuntos que nós vamos estudar ainda vamos estudar, né? Vamos chegar, você vai precisar desse cálculo da massa molecular, ok? Então, no próximo vídeo vamos fazer alguns exercícios da nossa apostila. Até a próxima.